Olá pessoal, a videoaula dessa semana é sobre zeros de uma função. Como a gente já viu na videoaula anterior, uma função ela é chamada do primeiro grau ou função afim quando ela é escrita da seguinte maneira: f de x igual a x mais b, onde o a é diferente de zero, tá? Esse a não pode ser qualquer número, só não pode ser zero, tá? Esse f de x a gente também pode trocar por y, ok? Então, se eu escrever y igual a x mais b, também é uma função do primeiro grau, ou função afim, tá? Mas o que vai interessar pra gente essa semana é os zeros de uma função. Como assim? O que seria zero de uma função? Zero de uma função e raiz de uma função é a mesma coisa, ok? Então, nós temos aqui uma função definida pela lei f de x igual a 2x menos 4. Na letra A, ele quer justamente o zero da função. Como que eu vou fazer para calcular o zero dessa função? Gente, bem simples. Para mim calcular o zero de uma função ou a raiz de uma função, eu tenho que substituir o f de x ou y, né, por zero. Então, eu pego a função e no lugar do f de x, eu vou atribuir o valor zero. Sempre assim, sempre no f de x que eu vou atribuir o valor zero para me descobrir o zero da função. Então, vai ficar zero igual a 2x menos 4. Equação do primeiro grau, como que eu resolvo? Porque é a letra de um lado que não é a letra do outro. Então, vai ficar 0 mais 4 igual a 2x, ok? Aí vai ficar x igual a 4 dividido por 2. X igual a 2. Então, quem é o zero dessa função ou a raiz dessa função? 2. Se eu for escrever o par ordenado, que a gente viu lá em plano cartesiano, sempre é o x depois o y. Então, o x vai ser 2 e o y vai ser 0. Então, esse é o par ordenado, certo? Dessa função. Mas o zero dessa função é 2. Agora, na letra B. Na letra B, ele pediu para calcular o valor da função quando x é 5. Ou seja, quando essa letrinha aqui valer 5, quanto que vai dar o y? Ou seja, quanto vai valer essa função toda? Então, o mesmo procedimento. Eu pego a função e no lugar do f de x eu vou repetir, só que no lugar do x eu vou usar 5, porque é o valor que ele deu aqui. Então, o que é 2x? É 2 vezes o valor do x, que é 5, menos 4. Então, resolvendo, aqui a gente tem uma expressão numérica. Na expressão numérica, primeiro a multiplicação e depois a subtração. Então, 2 vezes 5, 10, menos 4. f de x é igual a 10 menos 4, 6. Então, o que acontece aqui? Para quando o x é 5, o y, que é o f de x, né, é 6. Esse é o par ordenado. Mas quanto vale a função para x igual a 5? Ela vale 6. Tá? Então, assim, bem simples para calcular. Só que no PAEB-STRI, o que acontece? É muito cobrado. Aqui a gente calculou o zero da função e o valor da função para quando a gente tem a lei de formação. Mas no PAEB-STRI é muito cobrado esse conteúdo, mas só que com gráfico e não lei de formação, tá, gente? Então, a gente agora vai ver essa situação com gráfico. A gente tem um gráfico aqui, tá? Esse gráfico, ele vai de um intervalo de menos 7 a 10, então, menos 7 e 10, esse é o intervalo. E tem vários tipos de função. A gente tem função crescente nesse pedacinho, função constante, função quadrática, que é essa curva aqui, que a gente vai estudar mais na frente, função constante, função quadrática de novo. E aí ele quer saber qual é o zero dessa função, ele não te dá nenhuma informação, a não ser essas que vocês estão vendo.
e ele quer saber o zero dessa função. Como que eu vou descobrir o zero dessa função? Gente, é muito simples. Vocês vão observar qual é o ponto em que a reta ou a parábola, né, a curva aqui, a parábola, ela está cortando o eixo X. Então, ó, por exemplo, aqui não está cortando o eixo X, tá? Ó, a alta do eixo X, né? O eixo X é esse, o eixo Y é esse. Aqui também não está cortando o eixo X, aqui também não. Aqui tá, ó. A gente observa aqui nesse pontinho que essa linha aqui, ó, essa parábola, ela tá cortando o eixo X, ó, justamente aqui. Então, o zero dessa função é no -1. Pode ter mais de um zero função no gráfico? Pode. Ah, professora, mas aqui embaixo também tá cortando, ó, em cima do eixo, mas aí tá cortando no eixo Y. E para ser zero da função, quem tem que ser zero é o y, justamente. Só que aqui o y é -8, porque ele está cortando em cima do eixo y, e o y é -8. Então, não vai poder ser zero da função. Aqui está cortando bem longe do x, né? Aqui também e aqui também. Então, quem é? Esse gráfico só tem um zero da função, que é o ponto negativo 1, tá? Se eu fosse escrever o o par ordenado, como que ficaria? O x é -1, porque eu observo que o -1 está no eixo x. E quem seria o y? Ah, mas o -1 não está formando parzinho com ninguém? Não, então é porque o y é zero. Aí, por isso, ó, f de x igual a zero, ou y, né, igual a zero, significa função zero de uma função. Então, quem seria o zero dessa função? Negativo 1. Bem, gente, espero que ajudem vocês, né? E agora vamos lá fazer os exercícios, né? E estudar, porque o PAEB está vindo aí. A gente não sabe como que vai ficar, mas a gente está se preparando.